Evangelho de Marcos, por favor. Irmãos, diz assim o Marcos: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Feche seus olhos, peço para que Deus fale ao seu coração nessa noite. Obrigado, Senhor, que nesta noite, que a palavra aqueça os nossos corações, ó Deus, e que sejamos dominados pelo poder do Espírito Santo, não por nós mesmos, mas pelo poder do Espírito. Ó Deus, que o Senhor agora traga cativos os nossos corações, os nossos pensamentos, a palavra do Senhor. Fortifica-nos, ó Deus. E manifesta em nós o poder, ó Deus, transformador que a palavra do Senhor é capaz de produzir hoje e em todo o tempo, Pai. Aos que estão aqui, aos que vão nos ouvir mais tarde, aos que estão nos ouvindo, Pai, no nome de Jesus, alcance os corações para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, oramos agradecidos nessa hora. Amém e amém. Bom, irmãos, para quem não sabe, o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho escrito. Embora esteja aí no Novo Testamento em segundo lugar, vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Certamente ele é o primeiro evangelho que foi escrito, e foi escrito por Marcos. Sendo escriba ou escritor das lembranças de Pedro. Ou seja, Pedro ditava e Marcos ia escrevendo. Tanto Mateus como Lucas, eles contêm todo o evangelho de Marcos. Por isso que eles são chamados de evangelho sinótico. Ou seja, tanto Mateus como Lucas, eles se apropriaram do primeiro evangelho, que é Marcos. João, ele caminha noutra direção. E a proposta do Evangelho de Marcos é escrever, já que ele estava em Roma, para a igreja que estava em Roma. E dentro de algumas perspectivas extremamente importantes. Primeiro, demonstrar o poder de Deus. Mas de uma forma direta, de uma forma atuante. Esta manifestação do poder que se deu através de curas, a manifestação do poder de Deus que se deu através da libertação de espíritos malignos, ou seja, de pessoas que eram possuídas por espíritos malignos. Ou seja, para Marcos, a demonstração da chegada do Evangelho de Deus entre os homens é totalmente através da manifestação do poder. Não há como. Dentro da figura romana em que eles estavam inseridos, que dominavam o mundo através do exército, através do poder. Então ele demonstra esta ação maravilhosa de Deus ao adentrar no mundo dos homens, mas com poder, com demonstração de transformação libertadora na vida dos homens e através da cura de diversas enfermidades. Logo mais à frente chega um leproso e diz para o Senhor Jesus: se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode. Aí Jesus diz: eu quero. E diz o texto que imediatamente o homem ficou limpo. Logo depois há uma manifestação poderosa de diversas pessoas afluindo de todos os lugares, levando enfermos, levando pessoas possuídas por espíritos malignos, e Jesus ia curando, Jesus ia libertando. Ou seja, o reino de Deus chegou, e chegou cheio de poder entre os homens. Um confronto absurdo, poderoso, se deu com a inauguração deste reino, com a inauguração do Deus Todo-Poderoso de uma forma extremamente portentosa na vida do povo. E vivenciar essa esperança entre dois reinos, de maneira que um vai sobrepor o outro de forma poderosa. Paulo, ele vai escrever dizendo o seguinte: que ele vos libertou
do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. A ideia de Paulo é exatamente alguém que entra no território do inimigo, se apropria de alguém e o transporta para um outro lugar, para um outro reino. Ou seja, Deus, na sua infinita graça e poder, Ele entra no reino dos homens, no reino do inimigo e transporta aquele que Ele chamou para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós estamos falando de uma disputa, nós estamos falando de uma guerra, nós estamos falando de algo muito maior do que os nossos desejos, muito maior do que a realidade que estamos vendo hoje, com a realidade que acontece no mundo espiritual. Há um confronto tenebroso, ao confronto poderoso, e a Bíblia diz que o reino de Deus, ele chegou com poder, chegou com demonstração de graça, com transformação, com demonstração absurda de amor, e mais do que isso, de alcançar os filhos de Deus, de alcançar aqueles que estavam perdidos, de alcançar aqueles que estavam completamente sem esperança. Porque este, de fato, é o reino dos homens. O outro reino não tem esperança, vive absurdamente, o temerário o tempo todo. Tudo que ele, de fato, conquista aqui, em termos materiais, é efêmero, é passageiro, ou seja, vai ficar, ele não vai poder levar nada. Ou seja, tudo que nós olhamos no horizonte permanece, vai ficar. E da forma que chegamos, voltaremos. Então o reino dos homens, ele tem um aspecto de olhar o ter. É a perspectiva de perceber aquilo que é externo. Ele não consegue penetrar um pouco maior, diferente do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não olha o ter, ele olha o ser. O reino de Deus é capaz de penetrar na intimidade do ser humano e alcançar o mais profundo do ser para transformá-lo de forma que ele se pareça com o Senhor do reino de Deus, com o Senhor do reino do seu amor. Diferente do reino dos homens, porque tudo é passageiro. Ele só olha para o umbigo, ele só olha para si mesmo, ele só olha para aquilo que ele deseja. Se por um lado a busca é do ter, do outro lado a busca é do ser. Se de um lado ele busca o poder para dominar, para manipular, para exercer absurdamente o domínio, por outro lado ele não busca o poder para manipular, mas ele manifesta o poder para transformar, para curar, para libertar, para produzir no ser o melhor. O melhor. Então o confronto dos dois reinos é sempre, está diante de nós. E nós às vezes nos perdemos, porque nós só olhamos por horizonte. Nós olhamos para alguém semelhante a nós. E a proposta do reino é olharmos para ele, olharmos para o autor e consumador da fé. Porque Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o homem, mas contra algo muito maior, invisível, que de fato domina o reino dos homens. Principados e potestades. Então nos perdemos quando lutamos com pessoas. Nos perdemos quando lutamos uns com os outros. Nos perdemos totalmente quando nós deixamos de enxergar aquilo que precisamos de fato enxergar e crer. Que o dono de todas as coisas, o Senhor do reino, Ele veio para habitar entre nós. E mais do que habitar entre nós, é habitar dentro de nós. Porque esse é o reino que está fora, que exerce controle e domínio, porque é soberano, e o Senhor do reino é esse mesmo, é o que exerce controle. Nada, absolutamente nada, nenhuma folha da árvore cai, sem que o Senhor do reino saiba. Mas ao mesmo tempo que está fora e controla todas as coisas, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele está onde? Dentro. Eu disse aqui num outro culto, a respeito dos discípulos de Emaús, quando Jesus parte o pão e de repente ele sumiu. Lembram disso? Que ele sumiu. Para onde ele foi? Aí um pastor disse,
para dentro deles. Por isso eles não o viram mais. Aonde Jesus está? Dentro. Esse é o reino de Deus, que exerce o controle externamente e ao mesmo tempo ele está dentro de nós. O reino de Deus, ele é exercido, não poucas vezes, com força, porque exige de nós não só prestação de contas, mas determinação. Exige de nós que os nossos corações sejam empenhados em vivenciar a maior de todas as experiências. E Jesus, quando ele chega, proclamado primeiro por João Batista, no capítulo 1, mas logo depois, Jesus diz assim, olha, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus chega, e há dois aspectos interessantes no reino de Deus, que precisam ser respeitados, olhados e vivenciados. Primeiro, arrependimento. Arrependei-vos. Não se vive reino de Deus sem se arrepender. Mas que tipo de arrependimento? Diferente do remorso, diferente da tristeza profunda. Porque às vezes a gente confunde com remorso e tristeza profunda. O arrependimento é algo que de fato nós olhamos para Deus e há uma consciência, primeiro uma consciência de que aquilo que foi feito, ou aquilo que estamos fazendo, ou aquilo que estamos pensando em fazer, vai exatamente contra aquilo que Deus deseja. Primeiro é a consciência de que aquilo que eu falo, ou aquilo que eu disse, aquilo que eu fiz, Deus não aprova. É necessário ter essa consciência. Eu acredito que a igreja tem padecido, porque muitos não se arrependem do que estão fazendo, falando. Não há um choro, não há um lamento pelos pecados, não há um lamento de arrependimento de verdade, no profundo. O que nós encontramos é algo generalizado. Ó Deus, perdoa os meus pecados, ó Deus, perdoa as minhas faltas, ó Deus, perdoa o que eu estou fazendo, mas não há uma consciência exata do que significa aquilo que está dizendo, essa consciência de dizer, olha Deus, eu me arrependo porque eu fiz errado. E Jesus disse que o reino de Deus, ele precisa ter, para quem está vivendo no reino de Deus, o arrependimento é primordial, essencial. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos, olha para a vida, olha para trás, olha para frente, olha para o autor e consumador da fé, se desembaraça daquilo que está te amarrando, se arrependa. Nós precisamos. E não é o outro, somos nós. Não é o que está ao meu lado, sou eu. Às vezes a gente olha muito para o outro. Mas Deus nos chama pelo CPF. É pelo CPF. É individual. Nome por nome. Nós precisamos nos lembrar disso. Então a busca pelo ter, quando sobressai sobre o ser, deixa um buraco existencial dentro do ser humano, onde ele é capaz de fazer tudo. Porque o Deus do ter, o Deus desse reino do ter, deste mundo, ou do reino dos homens, ele é dominado por um Senhor. E Jesus foi muito claro. Há um momento em que Jesus diz, olha, que o príncipe deste mundo tem um nome. E ele diz, olha, e este reino não tem nada a ver com o meu reino. Não há uma junção, não há harmonia.
E nós precisamos nos lembrar, porque às vezes a gente fica tentando agradar um mundo que só nos odeia. Não há harmonia. Porque os desejos são outros, os valores são outros, os princípios são outros, os desejos são outros, a ideia é outra, nada a ver com o reino de Deus. A gente não pode se perder. Absolutamente a gente não pode se perder. A demonstração de poder vem atrás de uma manifestação espiritual, e não de força física, mas demonstração de poder de Deus, de controle de Deus, de ação de Deus. Era assim a manifestação da chegada de Jesus, do reino, da inauguração do reino em Cristo Jesus, manifestação de poder através de curas, através de transformações, e é isso que a igreja precisa experimentar, manifestação de poder do reino de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso. Porque a igreja, ela existe para ser esse instrumento de transformação. E ela precisa vivenciar essa experiência através da vida, da palavra, da oração, da santificação, do envolvimento, da comunhão, do abraço fraterno entre nós, porque João vai escrever para dizer assim, olha, nisto conhecereis que eles andam comigo, que eles são meus discípulos. Como eu vou demonstrar que eu sou discípulo de Cristo? Apenas na legalidade, no cumprimento das leis? Não. Se tiverdes amor uns pelos outros. Está lá em João. Nisto conhecerão. Quem vai conhecer? Os de fora. Através da unidade do povo de Deus. A gente se esquece. Porque às vezes a gente mistura os reinos. Mas os reinos não estão misturados, nunca foram misturados. Eles são bem separados. E nós precisamos nos lembrar que nós pertencemos a um outro reino, ao reino de Deus. Jesus diz uma coisa interessante: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Não é fácil viver como ovelha no meio de lobos. Toda hora você tem que dar uma desviada. Toda hora você dá uma puxada. E sempre há um arranhão, há um machucado, há uma dor. Sempre. Mas ele disse uma coisa muito interessante. Eis que eu estou convosco o quê? Todos os dias. E é no meio dos lobos que nós vamos experimentar essa manifestação de poder de Deus, de libertação, de cura, do favor que Ele opera em nosso meio o tempo todo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É a mensagem que Jesus traz para nós. Arrependimento. Segundo, esse reino que é chegado, ele diz assim, olha, vocês se arrependam e vocês acreditem nas boas novas do Evangelho. Ou no Evangelho, ou nas boas novas, porque Evangelho significa boas novas. Quais são as boas novas? Não só da inauguração do reino, mas de produzir dentro da vida do ser humano algo indescritível, que é a esperança, que é a paz. Porque a paz, ela é essa harmonia entre aquilo que eu sou por inteiro. Quando é que de fato eu experimento paz? Quando emocionalmente eu estou tranquilo, fisicamente eu estou bem, eu tenho a plena consciência de tudo isso. Aí eu experimento paz, porque se não houver essa harmonia
entre esses poderes que temos dentro de nós, ou seja, as emoções, o físico e a consciência plena, não há paz. Há sempre conflito. E onde há conflito, não há paz. As boas novas, essas notícias é de que em Cristo Jesus nós podemos ter paz. Em Cristo Jesus nós podemos ter totalmente a vida pautada de acordo com o reino, de uma forma que vamos segui-lo com todas as forças do nosso ser. Porque a mensagem das boas novas é a mensagem do perdão. É a mensagem da restauração. É a mensagem de que a inimizade acabou a inimizade. O muro de separação foi quebrado, diz lá Paulo escrevendo aos Colossenses. Acabou, quebrou-se toda a inimizade. Ao perdão, ao envolvimento de amor. As boas novas é cheio de amor, é cheio de perdão, é cheio de sacrifício, é cheio de unidade. Ou seja, as boas novas do reino é para a transformação completa do ser humano em todo o seu ser, corpo, mente e a alma, ou as emoções, tanto faz. Porque a gente fala do reino de Deus, dá a impressão que é um reino que ainda vai vir. Mas ele tem essa questão do já e ainda não. Ou seja, eu já vivo o reino de Deus e preciso experimentá-lo na plenitude, mas ainda não, porque eu vivo no meio dos lobos, mas ele virá com força total e eu vou estar nele, ou eu vou encontrar com ele. Há sempre esse jogo do agora, mas o ainda não. Mas a verdade é que dentro dessa perspectiva, da visão da teologia bíblica, do agora e ainda não importa. O que importa é que Jesus disse que o reino de Deus já chegou e habita em nós. Porque Ele vive em nós. E nós experimentamos as boas novas. E nós temos a responsabilidade de produzir o quê? Boas notícias na vida de outras pessoas. Boas notícias. Quais são as boas notícias que você tem dado ultimamente? Quais são as boas novas que você tem falado? De repente você diz, pastor, eu não tenho falado boas notícias não. Então você não tem falado do Evangelho. Você não tem falado do que Cristo fez. Ou do que está fazendo em sua vida. Porque essas são as boas novas. Não são as suas notícias. São as notícias dele. Porque nós nem sempre temos boas notícias nossas para dizer. Mas ele sempre tem boas novas para nós. Sempre. Todos os dias. E estas são as boas novas que precisamos como igreja levar até os confins do mundo todos os dias. Aos confins da terra, todos os dias, a missão da igreja. Talvez você não vá lá, fim do mundo. Mas você vai aqui mais perto. Existem mundos pequenos onde você pode atuar com as boas novas. Quais são as boas novas? A de que Deus estava em Cristo para salvar a humanidade. Essa é a boa nova. Trazer perdão, libertação, trazer cura, quebrar a inimizade entre Deus e os homens, entre os homens. Essa é a boa nova. A mensagem de esperança. Jesus, capítulo 9 do Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, que quando ele passava pelas aldeias, pelas nossas casas, pelo nosso trabalho, aonde estávamos, ele diz o seguinte, que eu vi um povo aflito, cansado e exausto, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Ou seja, essa é a situação da humanidade, aflita, exausta, cansada e perdida. E as boas novas veio exatamente para mudar completamente isso na vida das pessoas. E quem tem
E quem tem a mensagem das boas novas? A igreja. Você. Você tem. O reino de Deus chegou. Arrependei-vos. Acreditem nas boas novas que o Evangelho produz. Ou que o Evangelho é. Vivencie essa experiência. De um mundo dos homens. Baseado no ter, na força. Que vivencia as experiências mais duras da vida. Que é não ter esperança, ser infeliz e achar que a vida é só aqui. Reino de Deus, totalmente diferente. Ela busca a essência, busca o ser. Não é efêmero, não é passageiro, ou seja, é eterno. E nós precisamos nos lembrar, porque a nossa relação com a eternidade tem a ver só com o crono, só com o tempo. E nós precisamos nos lembrar que a eternidade tem a ver com Deus, tem a ver com o relacionamento com Ele, tem a ver com vivenciar a experiência com Ele o tempo todo. Ou seja, eu estou com Deus, acabou a ideia de tempo. Eu estou com Ele. Por isso que Paulo vai dizer, para mim o morrer é lucro. Tanto faz, se eu vou, se eu fico, eu estou com Ele. Ou seja, eternidade é ter Deus dentro de si. E não questão de tempo, que não vai acabar nunca mais, porque nós não temos condições de mensurar isso. Porque nós somos muito limitados em relação ao tempo. Então, eternidade tem a ver com estar com Deus, plenamente consciente de que estar com Ele não existe tempo, porque Ele é fora de tempo. Totalmente fora do tempo, dentro da visão cronológica que nós temos. Descreve a eternidade. Não sabemos nem fazer isso. Como que mede a eternidade? Não temos noção. A única ideia que nós temos é que não acaba nunca. Mas a gente não sabe o que é uma coisa que não acaba nunca. Então a ideia de eternidade é ter essa presença poderosa dentro de nós. Então não importa o tempo. Ele está comigo todos os dias. Acabou. Já no reino dos homens, não. Há tempo para tudo. Inclusive tempo para terminar a mensagem. Tem tempo para tudo. Tempo. E ele acha que ele tem pouco tempo. E de fato passa a vida muito. É pouco tempo. Quando se pode multiplicar a idade por 4, 5, parece que é muito tempo. Mas quando você já não multiplica mais a sua nem por 2, parece que é pouco tempo. Quem já está multiplicando por 2 fica feliz. Mas quem já não consegue mais, acabou-se o tempo. Né, Teobaldo? Tempo é Deus, Senhor da história, Senhor do universo. Não há tempo com Ele, Ele é Senhor de tudo. Então estar com Deus é ser eterno. Reino de Deus. O reino de Deus é diferente em todos os sentidos do reino dos homens. Porque o reino dos homens é focado no aqui. É focado no agora, é para hoje. É a ideia do desejo, da satisfação plena, da realização plena, é tudo online para ele. Reino de Deus não precisa de tempo. Por isso que nós encontramos essa diversificação na ideia do tempo. Ou seja, ao Cronos, tempo dos homens, mas ao Kairos, tempo de Deus. E as coisas acontecem sempre no tempo de Deus, e não no tempo dos homens. Para muitos, Deus está demorando. Para outros, Deus respondeu logo. Mas, na verdade, o tempo é de Deus. Ele é Senhor do tempo.
Se ele me chama amanhã ou se ele vai me chamar daqui a uns anos, tanto faz, o tempo de Deus. Faz diferença para ele? Não. Nunca fez. Alguém que olha a história e vê que está começando, e olha a história, ela terminou. Ele está fora do tempo. Isso é a eternidade. Então nós não podemos medir, mensurar. Falta-nos a ideia. No tempo de Jesus, eles viram coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. A cura de uma lepra, a cura de um paralítico. Coisas que jamais viram um cego voltar a enxergar, ou enxergar. Eles não viram. Não se tinha notícia disso. Mas quando o reino de Deus chegou, eles viram. O morto ressuscitar, coisa espantosa. O reino de Deus chegou com demonstrações de poder. João vai dizer uma coisa interessante no Evangelho. Ele diz assim, que Jesus fez muitos sinais. Mas que Jesus fez muita coisa. Mas muita coisa. Mas ele escolheu apenas 7. Para demonstrar que ele era o Filho de Deus. Que o reino de Deus chegou. Que o Verbo se fez carne. Que ele trouxe o reino de forma poderosa para habitar entre nós. Para habitar em nós. E para podermos ver o seu reino espalhado sobre a face da terra. Então, se eu vou debaixo de uma cachoeira, reino de Deus. Se eu vou para o mar, reino de Deus. Se eu como uma fruta, reino de Deus. Se eu como um arroz, reino de Deus. Se eu bebo uma água doce, gostosa, reino de Deus. Tudo é reino de Deus. Tudo. Se eu olho para as estrelas, reino de Deus. Se eu olho para a montanha, reino de Deus. Se eu pego o carro, vou trabalhar, reino de Deus. Absurdamente tudo é reino de Deus. E Ele é quem é o Senhor que controla todas as coisas. Todas. Pense numa coisa. Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Até o príncipe do mal está debaixo do domínio do Senhor de todas as coisas. Nada, nenhum canto do universo foge ao olhar do Senhor do reino. O profeta Isaías diz que ele conta as estrelas e as chama pelo nome. E quando ele faz a chamada, todas comparecem sem faltar nenhuma, conhece tudo. Aquilo que os astrônomos estão descobrindo hoje, Deus já conhece e chama pelo nome. Isso é reino de Deus. E o Senhor de todo esse reino resolveu, na sua infinita bondade e graça, habitar aonde? Dentro de você. Então você é muito mais do que pensa. Você é muito mais do que pensa. E vou mais, você é muito menos do que pensa. Precisa ter um equilíbrio em Deus, para que você não seja soberbo, orgulhoso de achar que é alguma coisa, mas que também você não seja o pior, não pense que é o pior de todos, que você não é nada. Você é, em Cristo Jesus, a melhor criação que Deus fez. Você é a melhor criação. Tudo isso, Ele fez, Ele disse, bom. Mas quando Ele criou o homem, quando Ele formou o homem, Ele disse, muito bom. Parece comigo. Tem meu jeito, porque eu soprei nele a minha essência. Soprei nele a minha essência.
Desvie o olhar do reino dos homens e olhe para o reino de Deus. Desvie o olhar do efêmero, do passageiro. Olha para aquilo que é eterno. Tenha consciência da eternidade dentro de você. Tenha consciência de que Deus te chama ao arrependimento e a experimentar as boas novas em todas as suas transformações, em toda a sua profundidade. Porque essa dualidade sempre vai existir. Sempre vai existir. E essa luta que acontece no mundo externo, que acontece fora, você precisa estar muito consciente para saber de qual lado você vai brigar. De qual lado você vai estar. É preciso ter consciência. É preciso ter consciência. Para que você não seja pego de surpresa. Paulo foi pego de surpresa. Paulo foi pego de surpresa. Porque ele falava uma coisa muito interessante. Ele diz assim: eu tinha zelo de Deus. Eu matava em nome de Deus. Eu fazia as coisas em nome de Deus. Mas eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Deus não estava naquilo que eu estava fazendo. Embora eu estivesse fazendo em nome dele. Consciência. Plena consciência. Ao reino dos homens. Ao reino de Deus. No reino de Deus, Ele é que governa. Ele que é Senhor. No reino dos homens, você é o Senhor. Você é que se governa. Sempre temos a opção da escolha. Sempre temos a opção da escolha. Sempre. E que nesta noite, eu desafio você, nesse encontro dos reinos, você sempre, mas sempre, você faça a escolha pelo reino de Deus, pelo Senhor da igreja. Em nome de Jesus. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nesta noite, eu lhe peço que o Espírito Santo de Deus encha os nossos corações, as nossas vidas, e que o poder do Senhor nos envolva de uma forma tão especial. Ó Deus, para que a clareza da vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas, ó Deus. Para que estejamos sempre, ó Deus, com os olhos voltados para o Senhor. Ó Deus, nessa experiência de vida, ó Deus, possamos sempre fazer a opção de estar com o Senhor e viver para o Senhor em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de cada vida que está aqui. Ó Deus, que o Senhor envolva no poder do Espírito Santo. Ó Deus, transformando os corações, renovando a fé, fortalecendo as vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um, cada família, Senhor. Toma nas tuas mãos, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, para que a igreja, ó Deus, prevaleça, ó Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço, ó Deus, para que a igreja, ó Deus, na demonstração de que o reino de fato vive nela e através dela, alcance vidas. Que as boas novas do Evangelho, ó Deus, seja, ó Deus, proclamada em todos os cantos, em todos os recantos dessa cidade. Com demonstrações de transformações de vida, de poder, de cura, de libertação, de envolvimento. Ó Deus, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, para que possamos pensar no reino do Senhor e não no reino dos homens. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém.